Pão Nosso, Emmanuel, capítulo 11, o bem é incansável. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Paulo, é o segundo Tessalonicenses. Então, o apóstolo Paulo incentiva a perseverança na prática de boas obras, mesmo diante do cansaço, desânimo ou ingratidão, prometendo que haverá colheita no tempo certo se não houver desistência. A instrução é sobre trabalhar tranquilamente e não ser preguiçoso, incentivando a comunidade a manter a conduta cristã exemplar. Fazer o bem pode ser exaustivo, decepcionante, mas embora a fadiga seja real, o propósito de agir corretamente é maior, honrando a Deus e abençoando o próximo. Fazer o bem pode ser exaustivo quando não conseguimos entender esse bem, porque encontramos obstáculos que nos pedem fazer além das nossas forças. Quando despendemos uma energia excessiva, mas quando vamos descobrindo o bem puro, desinteressado, vamos encontrando energias de inspiração. Então, fazer o bem se torna suave. No diálogo de Jesus com a mulher samaritana, ele contrasta a água física do poço, né, que sacia temporariamente, com a água viva que ele oferece. Essa água espiritual representa o bem, transformando-se em uma fonte interior que sacia a sede espiritual para sempre. Enquanto a água física apenas alivia uma necessidade física, a água viva preenche o vazio profundo e silencioso da alma. A água viva é frequentemente interpretada como a graça de Deus, o Espírito Santo ou o próprio Jesus, oferecendo renovação contínua e sentido à vida. A passagem enfatiza que, ao contrário das necessidades materiais que voltam a surgir, a satisfação espiritual oferecida por Jesus é permanente. E aí vamos ao texto de Emmanuel, né? É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem, mas estejamos convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Por quê? Porque o homem de bem fica feliz em praticar o bem. Ele fica feliz pelo bem que ele faz, não pelo retorno do que ele faz, não pelos aplausos, pelas recompensas. Portanto, estar cansado ou não de praticar o bem só depende da pessoa que faz. Então, se esse cansaço for recorrente, é porque a fonte ainda não é pura, ainda tem ego envolvido. Somente aqueles que visam determinadas vantagens aos interesses particulares na zona do imediatismo adquirem o tédio vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. Lá na questão 895 do Livro dos Espíritos, nós temos que o sinal mais característico da imperfeição humana é o interesse pessoal. Os espíritos explicam que essa característica funciona como um teste para a moralidade. Mesmo quem demonstra boas qualidades frequentemente revela seu fundo egoísta quando seus interesses entram em jogo. Por exemplo, quando eu faço algo para o outro e ele não reconhece, eu desanimo.
Quando eu inicio um trabalho voluntário e o trabalho não segue o meu modo de ver as coisas, outras pessoas definem caminhos, eu não quero ver como um trabalho em equipe, porque eu via como meu trabalho. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Por exemplo, quando o outro não reconhece a boa intenção com que fizemos determinada coisa, partimos para o melindre. Demos uma boa opinião, uma boa sugestão e fomos ignorados. E aí vem o sentimento: eu faço o bem e só recebo incompreensão. Então, Emmanuel está dizendo: cuidado quando nos fixamos no mal que julgamos ter recebido, depois do bem que julgamos ter feito. Ou eu estarei dando mais valor ao mal do que ao bem. Ou seja, o bem que eu fiz não está me deixando feliz e estou valorizando o mal que eu estou recebendo. Por que o mal está sendo tão valorizado? Porque eu ainda estou sintonizada ao mal que eu acho que já não me pertence mais, mas ainda existe, por isso machuca. É algo que eu não quero mais, mas ainda não me libertei dele. Se eu não tivesse expressões de ingratidão, o ingrato não me feriria. Se eu não tivesse orgulho, o orgulhoso não me incomodaria. Por isso, o cuidado que Emmanuel nos adverte, porque quando eu não estiver mais ligada ao mal, nada me tirará a alegria de ter ajudado, quer reconheçam ou não. O aprendiz não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem se exaurir, desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez o Mestre terá sentido o espinho da nossa ingratidão, identificando o nosso recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Ou seja, quantas vezes estivemos e estaremos nos planejamentos reencarnatórios? É feita toda uma programação, a gente vem e faz tudo igual de novo. Lidamos com as consequências, nos preparamos de novo e Jesus nos concede mais uma vez a graça da reencarnação. Somos gratos por essa nova oportunidade? Ou nos vitimamos e manifestamos a ingratidão na forma de eu não pedi para nascer? Mas nem mesmo verificando os nossos desvios voluntários e criminosos, jamais a paciência do Cristo, que nos corrige amando e tolera edificando, se esgotou, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Desvios voluntários, porque fazemos mesmo sabendo que não devemos fazer. Criminosos, porque estamos fazendo sabendo que não deveríamos fazer. E mesmo assim, a paciência do Cristo não se esgotou e nos corrige amando. Nos corrige colocando ao nosso lado aqueles com os quais precisamos aprender, com os quais precisamos ressarcir, ou seja, nos tolera edificando. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? Ou seja,
o que é a ingratidão daquele que não reconhece o que eu faço diante da ingratidão que eu tenho por tudo que eu tenho recebido de Jesus? A pessoa não me compreende e eu compreendo o Evangelho. Compreender significa colocar em prática. Então, eu pratico o Evangelho. Se ele espera pacientemente, por que eu tenho que ser compreendida imediatamente? Portanto, a observação de Paulo aos Tessalonicenses é muito justa. Se nós, se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Se o bem ainda está me cansando, se eu ainda estou me deixando cair em desânimo, é porque eu ainda não consegui emergir, ou seja, sair do mal de mim mesma. E essa advertência de Paulo, que ela nos seja um alerta para ver o nosso bem, precisa ser depurado. Vamos lembrar que o aprendiz sincero entende que a caridade é um exercício constante e não uma ação com prazo de validade. Ok? Boa semana. Fiquem com Deus. Amo vocês.